dia. Vamos fazer aqui uma questão que foi o pedido do nosso amigo Leandro. Questão de número 10, que ela diz o seguinte. Analisando o espectro eletromagnético, quais as principais diferenças entre os raios ultravioleta e os raios infravermelho? Qual tem a maior velocidade? Qual tem a maior frequência? Calcule a velocidade em metros por segundo de cada tipo de onda para responder à questão. Vamos aqui avaliar o que nós temos. Vejam bem. Nós temos aqui no nosso espectro eletromagnético, aqui os raios ultravioleta e aqui eu tenho os raios infravermelho. São dois tipos de raios diferentes. Antes de fazer essa avaliação, vamos ver aqui alguns conceitos importantes sobre onda. Vamos lá. O que é uma onda? Onda, nós chamamos essa perturbação que tem esse formato, mas pode ter outro formato também. Tem, por exemplo, ondas digitais que não parecem com isso aqui. Isso aqui é uma onda chamada de onda analógica. Quais são as partes que eu tenho na minha onda? A onda eu tenho comprimento, que é a distância entre uma crista e a outra. É representado por essa letra grega chamada de lambda. Então, o comprimento da onda, letra grega, lambda. Na onda, eu tenho também, além do comprimento, eu tenho a amplitude, que é apresentado pela letra A. Amplitude é o quê? Essa distância entre o meio da onda e a crista, que é a amplitude. Ou então, entre o meio da onda e o vale. Se essa minha amplitude estiver do meio para cima, ela vai ser positiva. Se estiver para baixo, vai ser negativa. Então, para cima é positivo e para baixo é negativo. E eu tenho também o que eu chamo de frequência. A frequência é o quê? É a quantidade de vezes que uma onda se repete em determinado período de tempo. Então, eu tenho aqui, ó, saindo daqui até o final, vou botar aqui até se encontrarem aqui as ondas. Eu tenho a quantidade de vezes que ela se repete. Ó. Essa onda aqui ela se repete, ó. Duas vezes, quase 3 vezes que ela se repete. Essa aqui se repete, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, 8 vezes. Então isso aqui é o que eu chamo de frequência. É a quantidade de vezes que ela se repete, representada pela letra F. Nas medidas do padrão internacional, o comprimento é medido em metros, a amplitude é medida em metros e a frequência é medida em Hz. Hz. O que eu tenho aqui também que saber sobre a onda? Que comprimento e frequência são duas grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando o meu comprimento aumenta, a minha frequência diminui. Quando a minha frequência aumenta, o meu comprimento diminui. Então, aqui no nosso espectro eletromagnético, eu vou ter o quê? Aqui embaixo são as medidas que eu tenho de comprimento dessas ondas. Veja que o comprimento das ondas infravermelho ele é maior do que o comprimento das ondas ultravioleta. Então aqui já tem algumas diferenças. Primeira coisa, em relação ao comprimento, infravermelho tem um comprimento maior do que o comprimento das ondas ultravioleta. Como a frequência ela é inversamente proporcional, se aqui eu tenho um comprimento maior, aqui eu tenho uma frequência menor. E se no ultravioleta tem um comprimento menor, então a minha frequência ela é maior. Então isso aqui são algumas diferenças. Agora para realizar o cálculo. Para fazer o cálculo, deixei aqui
essa tabelinha com algumas características das ondas. Aqui eu tenho infravermelho e aqui eu tenho ultravioleta. Veja bem, ó. Qual é a minha frequência de onda aqui? Ó? Minha frequência ela vai de 0,01 até 7, né? Vezes 10 elevado a menos 5. Então, fazendo aqui os meus cálculos, vejam bem, ó. Comprimento. E aqui, frequência. Comprimento, frequência. O cálculo de velocidade é feito da seguinte maneira. A velocidade é igual ao comprimento de onda multiplicando a frequência. Ou então, velocidade pode ser comprimento de onda dividido pelo período, que é o tempo. Período que essa onda se repete. Então, eu vou realizar o meu cálculo dessas duas maneiras. Por exemplo, eu vou fazer aqui o cálculo com uma onda ultravioleta, adotando aqui esse comprimento de onda e adotando essa frequência. Veja bem, ó. Velocidade igual meu comprimento de onda, 4 vezes 10 elevado a menos 5. Mais uma observação, que aqui está em centímetros e deve estar em metros, certo? Então, se eu tenho isso aqui, ó, se eu tenho um comprimento de onda igual 4 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros, isso aqui quer dizer que o comprimento vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, meu comprimento aqui vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Colocando na minha fórmula, 4 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 7,5 vezes 10 elevado a 14. Então, a minha velocidade vai ser igual a 4 vezes 7,5, multiplica esse vezes esse, ó, multiplica, que vai dar 30 vezes 10. E aqui eu tenho, para não esquecer, vejam, 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a 14. Isso aqui vai ser igual a 10 elevado a 7. Então, vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Então, isso aqui é o comprimento de uma onda ultravioleta. Adotando esse mesmo cálculo, aí vocês vão fazer o cálculo aqui, ó, para uma onda infravermelho. No caso da onda infravermelho, vamos pegar os seguintes dados. Um comprimento de 0,01 vezes 10 elevado a menos 5 e a frequência de 3 vezes 10 elevado a 12. Então, para esse cálculo aqui, ó, você vai usar o comprimento 0,01 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros e vai usar a frequência de 3 vezes 10 elevado a 12 Hz. A fórmula vai ser essa, velocidade igual comprimento vezes a frequência. Então, vocês fazem os passos certinho, transforma isso aqui para metros, que está em centímetros, transforma para metros, igual eu fiz aqui, e depois você faz o cálculo e encontra a velocidade. Quando encontrar a velocidade, você faz a comparação para saber qual das duas tem a maior velocidade. Então é isso. Agora vocês podem, a partir disso,
fazer as outras questões que envolvem velocidade de onda.